assim, ó, dia 20 de junho é o Dia do Refugiado. A data traz reflexões sobre a situação de refugiados e imigrantes que vivem no Brasil e aqui no estado. Com a gente, o gestor de aldeias infantis SOS Brasil, no Rio Grande do Sul, Enéas Palmeira. Enéas, ele vai nos ajudar a entender esse tema da situação da pandemia no mundo, né? Como é que afetou a rotina desses refugiados. Enéas, muito obrigado por participar ao vivo aqui com a gente. É um privilégio. Enéas, deixa eu te perguntar, uma confusão às vezes as pessoas fazem sobre o que é imigrante e o que é refugiado. Qual é a diferença, Enéas? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Primeiramente, agradecer aí ao Conexão RS para a gente trazer aí um tema que é tão importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, né? A questão dos refugiados, imigrantes, sempre foi uma questão muito séria. E agora muito mais, né? Principalmente num momento de pandemia. Tu perguntou sobre o que seria refugiado, o que seria imigrante, né? Refugiado, ele tem até uma lei específica, porque o refugiado, na verdade, é aquele que ele faz um caminho, para que todos entendam, um caminho sem volta, praticamente, né? Porque se ele voltar para o país, ou ele é preso, ou ele é morto, enfim, então é aquele que vem sobre uma ameaça. Ele pede asilo, né, Enéas? Ele pede Exatamente. asilo, né? Para te ter uma ideia, com essa situação que nós tivemos agora da vinda, né, de venezuelanos para o Brasil, foram 250 mil pessoas que vieram, 123.517 que conseguiram vistos temporários de refúgio. E o imigrante é aquele que vem, que ele pode vir, voltar para o país dele, né? É uma decisão que ele toma sozinho, né? Não é por uma pressão. Então, a grande diferença que a gente pode apontar é essa, né? O imigrante ele pode ir e vir, né? Claro que ele vem para buscar melhores condições de vida, né? Mas o refugiado não. O refugiado vem porque é meio que pressionado, né? Não tenha dúvida. Nós temos imigrantes aqui no estado, Enéas. Como é que está a situação deles? Eles estão conseguindo ver as famílias? Porque o isolamento não deixa, por exemplo, você viajar para outro país. Tem aeroportos que estão fechados, fronteiras fechadas. Como é que está a situação dos imigrantes nesse momento, especificamente aqui do estado, Enéas? Olha, no estado, Paulo, nós temos aí em torno de 16 mil cadastrados no CadÚnico. A gente sabe que é muito mais do que isso, né? Porque tem aqueles que vieram pelo programa de interiorização, que é onde nós, enquanto aldeias, atuamos, e tem aqueles que vêm por conta própria, né? Para além daqueles que vêm até de uma forma trazidas, né, pelo governo, enfim, como o nosso que tem uma parceria com a Acnur, com a ONU, depois que eles saem do programa, as famílias vêm também, né? E o que a gente tem visto é que essa vinda deles para cá aumenta a demanda para o município, sim, e aumenta a necessidade de política específica, aumenta a necessidade de emprego, aumenta a necessidade de atendimentos, né? E vivem, eu acho que hoje, comparado com a situação dos demais brasileiros, eu diria que são o necessitado dos necessitados, né? Porque realmente é muito difícil para eles que não podem ver famílias, né? Que não podem se deslocar e aí sofrem com a questão da falta de emprego, né? A economia em recesso, enfim, é ruim para todos e para eles é pior ainda. O pessoal da produção está me pedindo para lhe perguntar, Maressa está me pedindo para lhe perguntar, qual é o país que nós temos aqui, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, mais imigrantes? Senegalês, venezuelano agora no caso, haitiano, como é que tá esses números? Você tem esses números, Enéas? Eu tenho alguma coisa aqui, Paulo, né? Eu tenho, por exemplo, que de venezuelanos nós recebemos no Rio Grande do Sul, até isso, dados até abril de 2020, 4.552 venezuelanos. E né? haitianos? Isso só esses números dos haitianos e senegaleses eu não tenho assim ele mais exato. Mas né? de qualquer maneira os venezuelanos é um número muito maior, né? Foram os que vieram em número muito grande, né?
Isso. Embora nós tenhamos uma comunidade de haitianos e senegaleses muito grande também, né? Sim. Que assim, ó, os próprios órgãos não conseguem às vezes cadastrar porque muitos vão vindo, vão se renovando esses números, né? Sim. Isso eu acho que é um problema, né? Que aflige muito a questão do refugiado, do imigrante, é que precisa uma melhor coordenação entre governo federal, governo estadual, governo municipal, para lidar até mesmo com a contagem desses números, pensar em políticas específicas, né? Pensar em situações de manutenção da própria cultura deles, né? São as grandes dificuldades, né? Além do preconceito que muitos sofrem, né? Sim. A gente sabe que tu não vê direto assim eles morando como situação de ruas. Pode ser um número muito pequeno, mas pela quantidade que tem, eles procuram ter o seu lugar, o seu aluguel, ter a sua casa, enfim, porque eles não vieram para passar uma situação de rua, né? Sim. Eles vieram para continuar a sua vida, buscando condições melhores de vida para si e para sua família, né? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora, saber, por exemplo, sobre a justiça social, saúde, o Estado acolhe de maneira adequada, com condições igualitárias com os brasileiros, ou é ruim em relação aos outros países? O Brasil é um país acolhedor, tem condições para quem faz esse movimento de imigração? Não consegue, né? Infelizmente, assim, as políticas públicas, elas são frágeis, né? A gente sabe que por mais que haja iniciativa de um governo aqui, de um prefeito ali, de um secretário ali, ainda há muita necessidade. A gente sabe que o próprio sistema de assistência social que deve servir o povo brasileiro, não consegue, né? Nem para os brasileiros. Então, vindo uma demanda de imigrantes, né, e refugiados, isso triplica, né, essa necessidade. E então eu diria assim, ainda a gente tem que melhorar nesse aspecto, né? Não consegue ainda atendê-los, né? Principalmente de trazer à tona esse assunto, que é muito importante. Hoje, essa oportunidade que tu nos dá, nós temos a primeira semana do imigrante aí, que está começando, inclusive mandei um material para já está aqui, o convite é para a primeira semana do imigrante, né? Que vai acontecer agora no Rio Grande do Sul. Quais são os dias? Por favor, nos dê o serviço aqui para o pessoal. 2 semanas. 2 semanas? Começou hoje, né? Tá. Começou hoje. Então, está ali o endereço, tem Nós vários... temos o serviço aí, está na tela aí, não? Temos onde vai ser? Não tem, a produção já está apurando aqui. Como é que a gente faz para... Qual é o endereço? Onde vai acontecer essa semana? Fala um pouquinho mais do evento, Enéas, por favor. Eu acho que, assim, para ficar mais fácil para a população buscar, é só buscar no Google ali, né? Comirate, Rio Grande do Sul, ou Comirate Porto Alegre, que ali vai estar, nas páginas, vão estar esses webinars que vão acontecer tratando desses temas muito importantes, né? A gente como sabe é que escreve aqui para a gente botar na tela? Soleta para a gente aqui, né? Programa ao vivo é assim, tá? Então, não sei, caso, até para dar o serviço para quem... 18 horas, 32 minutos. Como é que é? Comirate? Não, é o Comirate. São uma abreviatura. É um comitê, né? Sim. Municipal, né? Do imigrante. Então, é bem como se diz, só com T mudo. Sim. A gente vai procurando. Enquanto isso, Enéas, a produção já está aqui para a gente botar na tela ali, para mostrar o pessoal em casa com a programação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos agora, recentemente, um caso de racismo que, né, impactou o mundo todo, inclusive também no Rio Grande do Sul. Como é que os imigrantes são tratados aqui? O racismo é muito forte, xenofobia, e se acontece, como é que eles fazem para ter resguardo, para denunciar esse tipo de ato que é inaceitável? Eu diria assim que a pessoa, né, ainda mais o imigrante que vem, que às vezes é discriminado não só pela cor, que é isso o brasileiro também
mas discriminado pela condição mesmo da língua diferente, da condição social que é diferente, né? Então, eu diria que é um povo que é muito resiliente, né? Com muita vontade de vencer na vida, porque para eles, eu diria que essa discriminação é muito maior ainda, né? Já não basta, às vezes, a questão da cor, de ser discriminado por isso, tem todas essas questões sociais, né, de não vinculação. E é interessante, Paulo, que sabe que muitas pessoas às vezes conhecem, mas tem muitas das pessoas que vêm, às vezes em concurso superior, às vezes são pessoas qualificadas, pessoas educadas, né? E que acabam se sujeitando a vir por um outro país, no caso o Brasil, buscar melhores alternativas de vida, mas não conseguem até mesmo a validação dos seus títulos, né? Não, como a gente estava comentando, não existe uma interligação, uma conexão entre os órgãos públicos para olhar de uma maneira diferenciada para esse público, que são seres humanos, que são consumidores, inclusive, né? Porque eu acho que ainda há um preconceito dizendo que vem competir com relação ao trabalho, mas eles podem agregar com a formação, com o conhecimento, e são consumidores, eles compram, eles consomem também, né? Assim como qualquer outro brasileiro. Então, eu diria assim que o racismo é muito maior, né? E, infelizmente, às vezes, até pela questão da língua, ele não consegue verbalizar isso, não consegue trazer isso para que se entenda o que aconteceu, e então é muito difícil a situação do imigrante. Nós, com certeza, temos muito que avançar, e só o fato de trazer esse tema à discussão, como eu comentei no início, já é um início, né? Mas nós temos muito que melhorar ainda em relação à questão do imigrante no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né? Nós já temos a página aí, Marissa, já para botar na tela. Põe aqui, tá ali, ó, Comirate RS, tá aí na tela, enchendo. Só digitar ali. Fala mais aí pra gente finalizar, Enéas. Essa semana começou a partir de hoje e vai até quando? Durante 2 semanas, bem certinho, 2 semanas bem certinho. Começa hoje e daqui a 2 semanas encerra, né? Se eu não me engano é o dia 27, se não me falha a memória. Então todo dia vão ter temas com lives, né, que a gente costuma chamar, essas webinars, onde vão ser trazidos especialistas, né, pessoas inclusive reconhecidas internacionalmente que vão estar tratando sobre esse tema. Casualmente aqui para nós, no Rio Grande do Sul, foi feito uma lei do imigrante, né, pelo deputado Sérgio Pérez, que atendeu o pedido, e já é o início de começar a olhar para esse povo como seres humanos, como pessoas que têm direitos iguais a nós todos temos, né? E é isso que nós, em entidades, organizações, o Comirate do Rio Grande do Sul, o Comirate de Porto Alegre, o Comitê Permanente de Mobilidade Humana, também estamos trabalhando para que haja justiça social e justiça de direitos humanos para essas pessoas, né? Eu só gostaria até de comentar, Paulo, que as aldeias infantis, ela é uma organização humanitária internacional, ela está em 135 países e atua com várias áreas, né? Inclusive nessa área também de direitos humanos ao refugiado. E quando a gente teve essa necessidade de trazer as famílias que foram atendidas aqui, né, com parceria com o governo federal, parceria com o próprio Acnur, né, da ONU, nós procuramos desde o início, quando eles chegaram, encaminhá-los junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, né, a encaminhar esse povo, e essa negociação, essa interligação entre os atores sociais, né, que promovem o atendimento, precisa acontecer, né? Não tenha dúvida. Porque isso vai fazer com que a gente atenda
esses irmãos, né, de terra, vamos dizer assim, com a maior dignidade possível. Não tenha dúvida. Conversamos agora ao vivo com o Enéas Palmeira, que é o gestor do Aldeias Infantis SOS Brasil. Muito obrigado, Enéas, um tema importante. Nós convivemos agora aqui, principalmente aqui na região metropolitana e Porto Alegre, com muitos haitianos, venezuelanos. Então é importante que eles saibam também que tem direitos e que tem que fazer valer esses direitos. Muito obrigado, Enéas. Uma boa noite para você, amigo. Eu que agradeço. Um abraço. Privilégio, importante tema a ser discutido.